Essa semana foi uma chuva de confusão nesse Brasil. Começamos a semana com o interrogatório do Bolsonaro no STF pelo suposto golpe de Estado. Depois tivemos o STF formando maioria para regulamentar as redes sociais, o que é, na verdade, uma forma de censurar a população. E claro, não podemos deixar de comentar o problema econômico que nós temos no governo Lula, que não é só um problema econômico, mas também político. Oi, eu sou a Thay, criadora do canal Politicando, e aqui a gente fala sobre política e traz análises corajosas. Vamos começar sobre o inquérito de golpe e o depoimento do Bolsonaro. Eu vou ser bem curta e sucinta em relação a este assunto. Por quê? Na minha visão, após todas as provas e o depoimento do Bolsonaro e Cid sendo confrontado no STF em relação à sua delação, é nítido que as provas não se sustentam. E ainda nós tivemos no meio da semana a matéria da Veja mostrando que Cid aparentemente mentiu em seu depoimento e também na sua delação. E ainda estava utilizando redes sociais. Ou seja, a principal testemunha parece não ser confiável. Ou seja, aparentemente a trama golpista e a narrativa do golpe está caindo por terra. Só que eu quero trazer um ponto nisso, porque mais uma vez o que parece é que o assunto da trama golpista e todo esse processo é na verdade um processo político, uma tentativa de tirar Bolsonaro e qualquer nome que possa ter força política do cenário político brasileiro, de qualquer nome da família Bolsonaro ou do clã Bolsonaro, digamos assim, tenha algum tipo de influência dentro da política. Aconteceu isso nas últimas eleições municipais e aparentemente eles querem deixar isso muito mais forte para as eleições de 2026. Mas vamos aguardar o final desse processo para verificar se essa análise está correta e o objetivo é político, porque aparentemente é sim um objetivo político, e se eles vão conseguir comprovar que existiu sim uma tentativa de golpe que até agora não se passa de uma narrativa. O segundo assunto é a regularização das redes sociais. O STF formou maioria para considerar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O artigo 19 diz que as redes sociais não são responsáveis pelos conteúdos publicados por seus usuários. A partir do momento que o STF diz que esse artigo é inconstitucional, as redes sociais passam a ser responsabilizadas pelos conteúdos publicados por seus usuários. Isso significa que, se eu publicar alguma coisa nas redes sociais, serão as redes sociais que serão responsabilizadas se caso eu cometer alguma infração legal, e não será eu diretamente. O resultado dessa decisão do STF será uma autocensura em massa. Nós temos o exemplo disso na Europa. Alguns países da Europa decidiram exatamente como o STF, regulamentar as redes sociais para acabar com a desinformação, com as fake news e tudo mais. E não respeitaram a própria legislação do país. O resultado foi que as redes sociais começaram a censurar tudo, porque elas sabiam que o prejuízo econômico, se caso algum conteúdo estivesse no ar e incomodasse alguém que estivesse no poder, resultaria em um prejuízo econômico gigante, uma multa gigante, que eles não queriam correr o risco. Ou seja, acabou gerando uma autocensura em massa. E possivelmente é a mesma coisa que vai acontecer no Brasil. Ou o Congresso se movimenta para criar uma legislação específica mostrando o que pode ou que não pode, como será feito essa autocensura das redes sociais, ou até mesmo tentando tirar esse poder que o STF deu para as redes sociais autocensurarem. Não é bem um poder, na verdade, né? Ele não deu uma escolha, né? Ele obrigou as redes sociais a fazer esse trabalho, né? Para tirar da mão deles o poder de censurar e falar, não, não é nós que estamos censurando, mas sim as redes sociais. Mas ou o Congresso tenta reverter essa situação e voltar com uma legislação mais clara e sucinta, de tal forma que o STF não consiga legislar sobre isso, ou nós teremos uma autocensura em massa. Como será essa censura, nós ainda não sabemos, porque o processo não terminou.
possivelmente vai levar alguns meses. Então ainda temos alguns meses de liberdade de expressão em todas as redes sociais. Mas é algo para a gente já começar a acompanhar. Eu já percebi que algumas redes sociais já mudaram alguns termos, já recebi inclusive notificação de atualização, principalmente do TikTok e aqui no YouTube também. Então já começou a ter algumas mudanças. Então sim, é um movimento de censura, é um movimento de silenciamento. E nesse ponto me preocupa algo que possivelmente preocupa a grande maioria da população que defende a liberdade de expressão e que entende a gravidade desse movimento político, que é existir um órgão ou uma instituição dentro do governo, dentro do Estado, que irá dizer o que pode ou não estar dentro das redes sociais. Você sabe aquelas agências verificadoras de fatos que nós temos normalmente nas eleições? Mais ou menos esse tipo de agência, só que via governo, não uma agência privada fazendo um serviço complementar. Seria uma agência via governo dizendo o que pode ou não estar nas redes sociais. Isso será muito preocupante. E independentemente, hoje, se nós temos um governo de esquerda, porque hoje a gente está num governo de esquerda e, obviamente, ele vai censurar todas as pessoas que criticam o governo. Ou seja, o meu conteúdo possivelmente não estará mais disponível. O conteúdo de quem faz oposição ao governo também não estará mais disponível. E nós já percebemos essa movimentação porque essa semana também foi disponibilizado, através de uma reportagem investigativa, que o governo Lula já gastou 54 milhões de reais apenas para mapear e verificar qual tipo de conteúdo a oposição está publicando nas redes sociais. E detalhe, isso tudo vai ficar sob sigilo, ou seja, nós estamos pagando essa investigação, mas essas informações não foram divulgadas. Então existe sim a possibilidade de ter uma agência reguladora do governo e nós ficarmos à mercê do governo controlar o que pode ou não estar nas redes sociais. E aí sim, nós temos um modelo chinês praticamente implementado em relação à liberdade de expressão, porque no restante o caminho não é muito longo para conseguir implementar. E agora vamos para a política propriamente dita. O governo Lula está com um grande problema. Todos nós sabemos que a situação econômica do Brasil não está nem um pouco positiva. As coisas estão indo ladeira abaixo a cada dia que passa. E o governo Lula está com um problema gigante no Congresso. Que problema é esse? Primeiro, que o Congresso ele não está muito contente com as formas que o governo Lula está apresentando para melhorar a situação econômica. Essas formas são aumento de impostos para o brasileiro. Ah, mas é aumento de impostos para quem mora na cobertura, é aumento de impostos para quem faz investimento. Mentira, porque isso vai totalmente contrário ao perfil do investidor brasileiro. Normalmente, as classes médias, elas fazem muito mais investimento. Quem tem muito dinheiro não investe nesse tipo de coisa que o governo está taxando. Investe em coisa muito maior e, normalmente, em coisas que não são nem do Brasil. São investimentos do exterior. E esse aumento de impostos, ele também, mesmo sendo um investimento, ele acaba aumentando o custo dos alimentos. E para vocês entenderem melhor isso, tem o economista Fernando Urrich, que ele fez uma análise muito legal sobre todas as mentiras do Fernando Haddad e, entre essas mentiras, ele explica exatamente o porquê aumentar o imposto de investimento prejudica a população. Mas voltando para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional está vendo com maus olhos esse tipo de política do governo Lula. Porque você está literalmente colocando todo o custo para a população. E o governo Lula, em nenhum momento, está pensando em cortar gastos do próprio governo. Só que o governo está respondendo que o Congresso não está pensando também em cortar as suas emendas parlamentares. Só que o Congresso está respondendo o seguinte: mas Lula, olha só, nem 30% das emendas parlamentares prometidas para esse ano foram pagas. Ou seja, se não foi paga nem metade das emendas parlamentares e nós já estamos nesse cenário econômico desastroso, significa que possivelmente nem vai vir o restante das emendas parlamentares. Como que você quer que nós cortamos algo que possivelmente nem vai vir ou cortar algo que possivelmente nem veio? Eu quero deixar claro aqui que, na minha visão, a emenda parlamentar não deveria existir porque ela só é uma moeda de troca política. Mas é só para vocês entenderem o contexto da problemática entre Executivo e Congresso Nacional. Então, o Congresso respondeu isso para o governo Lula. Aí o governo Lula disse: mas se vocês não passarem os projetos do IOF, que foi reformulado,
Porque o Congresso disse que não ia passar da forma que o governo tinha apresentado e não passar também o projeto de aumento do imposto de renda dos investimentos, não terá emenda parlamentar. E o Congresso disse: não, nós não vamos passar se não tiver nada de corte de gastos. O governo tem que cortar os gastos. O governo está gastando muito e tem que reduzir os custos do governo. E daí a bancada governista do Congresso disse: se isso não for passado, não vai ter emenda parlamentar. Então eles estão nessa briga de vai e vem, vai e vem. E daí o Haddad, para tentar resolver essa situação, foi no Congresso Nacional essa semana. E aí deu toda aquela confusão que vocês viram dele discutindo com o Nicolas e com o Jordi, chamando eles de moleque, falando diversas coisas, porque eles não vão nunca chegar em um consenso. Porque sim, o Congresso está correto, o governo Lula está gastando demais. O governo Lula pegou o orçamento com superávit e ele entregou com um rombo gigantesco já no primeiro ano. Já está prevendo quase 500 bilhões de déficit nesse ano. E nós estamos apenas em junho, metade do ano. Nós estamos falando de 500 bilhões de reais em déficit. Aumentou o imposto 24 vezes desde que assumiu a presidência. Gastou mais de 50 milhões de reais apenas em viagens internacionais. Abriu o edital para reformar o Palácio do Planalto. Abriu o edital para trocar móveis das outras casas oficiais. Os gastos da Janja são mantidos em sigilo, a população não sabe quanto é gasto. Aumento de benefício social. Tudo isso são políticas eleitoreiras que o governo Lula está fazendo para quê? Para melhorar sua popularidade e conseguir manter sua base eleitoral para 2026. Então sim, o Congresso está certo, mas é válido lembrar que foi exatamente esse Congresso que aprovou o arcabouço fiscal quando o governo Lula foi eleito, que era, e muita gente avisou, muitos especialistas avisaram que era um grande problema, que era praticamente impossível aquilo ter sido aprovado pelo Congresso, mas foi aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, faz parte. O orçamento foi aprovado pelo Congresso Nacional. Tudo foi aprovado pelo Congresso Nacional. Mas como bem colocou o deputado federal Marcel Van Hatten, é preciso conversar e dialogar com o governo. Senão, infelizmente, as coisas não vão mudar. E sendo ou não sendo oposição, e eu acredito que hoje, dentro do Congresso Nacional, o único partido verdadeiramente opositor ao governo é o Partido Novo, é o único que também apresenta propostas e dialoga com o governo. Diz: ok, a gente tem um problema, a forma como você está querendo resolver é inadmissível, mas a gente pode chegar aí por esse caminho. O que vocês acham? Legal? Vamos pensar em alguma coisa em conjunto? Então, assim, infelizmente não tem diálogo. Tem visita hoje pra vocês, ó. Infelizmente não tem diálogo. Cada um quer apenas brigar pelo seu espaço de poder. E quer ver como eu tô certa? O Hugo Mota, em meio a toda essa confusão, esses dias ela subiu ali, só fazendo um corte no vídeo, e ela literalmente derrubou tudo. O Hugo Mota tá propondo, ainda não entrou em tramitação, mas tá propondo que os parlamentares consigam acumular a aposentadoria parlamentar e o salário do mandato em exercício. Ou seja, tá tendo toda uma briga sobre o orçamento, o Brasil praticamente no limite de gastos, e o Hugo Mota faz esse tipo de proposta. Então, só para vocês analisarem o problema que é o Congresso Nacional. Então, por isso que eu digo para vocês, para mudar a realidade do Brasil, nós temos que mudar o presidente? Sim, e eu concordo. Lula já acabou, o trabalho que ele fez já deu, próximo se aposenta e vai curtir Maldivas. Agora tá na hora de renovar a política. Mas a gente tem que renovar todo o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. É preciso renovar e trazer novos nomes. Porque olha só, a velha política, como é feita, infelizmente, só pensa nos seus próprios interesses. Mas, por hoje é isso. E se vocês querem análises corajosas, todos os dias tem nas minhas redes sociais. E vocês já sabem, né? Me sigam, @ThaiSchaefer com 2 R's em todas as redes sociais. E no TikTok, principalmente, que tem de 2 a 3 vídeos todos os dias falando sobre a nossa política e essa tentativa de censurar a população brasileira. Dá tchau ali pra eles, Seca. Até final de semana que vem.